existiram divisão de votos, inclusive a direita ganhou uma leve vantagem, porque as pessoas com maior escolaridade no Brasil hoje, infelizmente, mesmo com todos os programas que incentivam a universidade, a universidade pública, os estudos de ensino superior são acessados por pessoas com maior renda. As pessoas com maior renda que estudaram, elas vão o quê? Defender os seus interesses. Então elas não vão votar na esquerda, elas vão votar na direita. Então isso mostrou que porque quem vai defender seu interesse rico vai votar na direita, não vai votar na esquerda. Você falou de alguns nomes que a universidade já chegou a formar e que hoje a gente pode falar, a nossa companheira falou sobre a professora Tatiana Sampaio Corrêa, que desenvolveu uma pesquisa que está fazendo com que pessoas que tinham paralisia postátil voltar a andar. A gente tem, por exemplo, o Miguel Nicoleles, que também é um outro cientista que tem uma pesquisa de interface entre cérebro e máquina, que conseguiu para as Olimpíadas, Miguel Nicoleles, na Paralimpíadas do Brasil, fazer uma pessoa que era paraplégica chutar uma bola, né? A gente tem até uma pesquisadora que se chama Joana Dobenheiner, que ela desenvolveu um estudo revolucionário de fertilizantes, inclusive o agronegócio acaba lucrando muito, né, com as pesquisas que são desenvolvidas dentro da universidade brasileira. Então, a universidade brasileira, ela forma vários e grandes nomes para o Brasil e para fora do Brasil. E a gente tem, inclusive, pensadores dentro das ciências humanas, como o Christian Dunker, que é uma referência da psicanálise no mundo inteiro. A gente tem o Mário Sérgio Cortella, que também é um outro cara muito conhecido, professor Clóvis Barros. Eu poderia citar vários nomes, eu estou só citando os nomes mais mainstream do Brasil para mostrar como que a universidade pública forma, sim, pessoas, a universidade brasileira forma, sim, pessoas que são grandes pensadores e que não são massa de manobra. Agora, meu ponto de vista, qual seria o seu interesse em deslegitimar a universidade brasileira? Eu acredito que você... Eu acredito que você... Eu vou finalizar e daí eu passo a palavra. Pode ser? Pode. Eu acredito que a deslegitimação da universidade brasileira por pessoas da direita vem muito de encontro ao interesse de fazer o quê? De vender os seus mecanismos de enriquecimento, de vender os seus cursos, né? Hoje, no Brasil, a universidade ainda é a grande ferramenta de mobilidade social, não é o empreendedorismo. O empreendedorismo, a maioria dos empreendedores, eles fecham seus negócios em 5 anos. O empreendedorismo, a taxa de fracasso é gigantesco, enquanto que a universidade ela forma profissionais que vão ter carreira de longo prazo. Então, para finalizar, meu ponto de vista é que você deslegitima a universidade para poder vender os seus cursos, porque num momento de imediatismo que a gente vive hoje, você diz assim, a pessoa não deve investir em 4 ou 5 anos de um curso universitário, mas vai investir numa mentoria aqui com o Pablo Marçal e vai ficar rico. E a gente sabe que a realidade não é bem assim, que os exemplos de fracasso dentro do meio empreendedor é muito maior e que a universidade ainda hoje é a grande ferramenta de mobilidade social e de estabilidade financeira para o povo trabalhador do Brasil. Muito bem colocado tudo que você falou. E como é que a gente vai continuar investindo numa coisa que nem vai ter emprego para isso mais? A previsão é que nos próximos 15, 20 anos, a maioria dos empregos, pelo menos 300 profissões, deixem de existir, com tanta tecnologia, IA, algoritmo e tudo. A minha questão, pode ser até uma frustração pessoal de não ser companheiros de vocês enquanto aluno de faculdade pública, mas a minha treta é com filhos de ricos. Eu acredito que todo rico tem que pagar a faculdade pública, só isso. Para mim, tem que ter cota para pobre, sem diferenciação. Às vezes, numa família que o pai é negro e a mãe é branca, um filho sai branco, outro negro, quem tem cota é só o que saiu negro. Não faz sentido isso. Para mim, tem que ser todo pobre. Toda família que a pessoa é pobre, para mim, faz muito sentido isso, mas não faz muito sentido, mas esse é o detalhe. Eu não sou contra a universidade, eu sou contra o que estão fazendo com isso. O Fernando Henrique, que era um catedrático, ele é um cara que construiu uma faculdade. O analfabeto construiu 18 no primeiro. Tu vê a importância que o governo de esquerda deu. A importância de manipulação de massa de manobra. Porque se fosse esse o exemplo, eu acabei de colocar que os dados mostram que... Você não deixou eu falar, Isso. Mas só que os dados mostram o contrário. Não, eu estou te falando, eu conheço os números. Então? Fernando fez 1, o Luiz fez 18. Isso, mas os votos do superior não vão todos para a esquerda. Aí que está o detalhe. A gente só precisa ver o que a gente está investindo. A gente investe 140 bilhões em educação. No ensino médio, 90% das pessoas não sabem matemática básica. A gente está jogando dinheiro no lixo.
Eu estou querendo meus métodos, não. Eu servi na nação, eu não quero vender mais nada. Para mim, não preciso disso. Eu tenho negócio em 19 segmentos, mais de 70 companhias. Então defenda a universidade. Então, eu quero uma universidade diferente, que rico pague para o filho dele estudar, só isso. É só isso. O Ramon colocou muito bem, e eu imagino que a fala, até para produzir corte, acaba gerando uma repulsa. Eu não sou contra a universidade. Eu só quero que rico pague para o filho estudar. Porque a maioria das pessoas, o rico tem que pagar. Não. É o seguinte, o problema de gasto público é que se rico for favorecido, porque o filho do rico estuda numa escola particular, depois ele faz um cursinho. Como é que nós que somos da quebrada, eu vim de baixo, hoje eu não estou mais embaixo. Como é que o de baixo vai conseguir passar? Vocês conseguiram. Então, eu penso o seguinte, a gente tem que proteger a universidade. Porque senão a maioria das cadeiras vão ficar para os ricos, principalmente as cadeiras de medicina. Os caras investem uma vida nessas pessoas. Só isso. Vou por cima. Você é o? Christian. Christian, vai lá, Christian. Christian, empresário. Tenho uma trade. Sou sócio da minha ex. Trouxe o assunto lá de trás. Estudei a vida inteira em escola pública, tá? Sou formado na área de TI. A minha ex é formada na área de comércio exterior. A gente tem uma trade. Trazemos produto da China. Eu acho fundamental, sim, ter a escola pública, tá? Senão pessoas como eu não teriam nenhuma chance.